Introdução. Há passagens da Bíblia que guardam mais mistérios do que respostas. O livro de Gênesis fala de 1656 anos entre Adão e o dilúvio, mas quase nada nos conta sobre o que realmente aconteceu nesse tempo. Quem eram os gigantes? O que os anjos caídos ensinaram à humanidade? E por que tantas civilizações ao redor do mundo guardam lendas de deuses híbridos e monumentos impossíveis de explicar até hoje? Neste documentário, você vai conhecer a história proibida de uma civilização destruída pelas águas, mas cujas marcas ainda sobrevivem em pedras, mitos e até na ciência moderna. Prepare-se para descobrir segredos ocultos, registros esquecidos e conexões que podem mudar a forma como você enxerga a própria história da humanidade. Capítulo 1. O mistério dos 1656 anos. Entre as primeiras páginas da Bíblia, encontramos uma lacuna que quase nunca é explorada. O livro de Gênesis apresenta a genealogia de Adão até Noé, listando nomes, idades e descendências. Quando somamos essas informações, descobrimos que do surgimento de Adão até o dilúvio se passaram 1656 anos. Mas o que realmente aconteceu nesse imenso período? Por que a escritura oficial nos oferece apenas uma linha de nomes, sem relatar os acontecimentos que mudaram a humanidade? Esse silêncio abriu espaço para perguntas que atravessam séculos. E é justamente nos chamados livros apócrifos e extra-bíblicos que encontramos fragmentos de respostas. O livro de Enoque, o livro dos gigantes, os manuscritos de Qumran e até relatos de tradições antigas apontam para uma civilização muito mais complexa do que imaginamos, que floresceu antes do dilúvio e acabou varrida pelas águas. Gênesis 6 nos dá apenas uma pista. Quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, nasceram os gigantes. Uma passagem enigmática, curta, mas carregada de implicações. Quem eram esses filhos de Deus? Por que sua união com as mulheres humanas gerou descendentes tão diferentes, conhecidos como Nefilins? E, acima de tudo, por que esse evento foi o estopim da maior destruição já narrada na história bíblica? O profeta Isaías fala da queda de um ser celestial chamado Lúcifer, cuja soberba o fez desejar se igualar ao Altíssimo. Essa queda é descrita como um marco no mundo espiritual, uma rebelião que rompeu a ordem divina. Já o livro de Enoque, que circulava entre judeus nos tempos antigos, narra outro tipo de queda, a de Samiasa e seus 200 companheiros, anjos que desceram à terra e fizeram um pacto no Monte Hermon. Eles não vieram apenas por orgulho, mas com a intenção de ensinar segredos proibidos à humanidade e satisfazer seus próprios desejos. Duas quedas diferentes, mas conectadas pelo mesmo resultado: a abertura de um portal de corrupção que transformaria os 1656 anos em uma era de violência, conhecimento proibido e tecnologia além da compreensão humana. Uma era que a tradição oficial escolheu silenciar, mas que sobreviveu em textos rejeitados e mitos espalhados por civilizações ao redor do mundo. O que sabemos é que esse período não foi vazio. Foi um tempo em que forças celestiais interagiram diretamente com a humanidade, moldando sociedades, ensinando segredos e provocando mudanças irreversíveis. Foi nesse intervalo, oculto pela narrativa bíblica, que nasceram as histórias de gigantes, as lendas de deuses misturados a homens e talvez até as origens de monumentos que ainda hoje desafiam a ciência. Os 1656 anos antes do dilúvio não foram apenas uma linha perdida no tempo. Foram o palco de uma batalha entre o céu e a terra, cujo desfecho seria a destruição quase total da humanidade. Capítulo 2. A queda de Lúcifer. Muito antes do dilúvio, a Bíblia nos apresenta um mistério que marcou não apenas a terra, mas o próprio céu. O profeta Isaías, no capítulo 14, descreve a queda de um ser chamado Lúcifer, o portador da luz. Um anjo que ocupava a posição de honra entre os querubins, cuja glória resplandecia diante do trono divino. Ele é retratado como aquele que brilhava intensamente, mas que deixou o esplendor da sua posição por causa de um desejo proibido: ser igual ao Altíssimo. Isaías cita suas palavras de soberba: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o pecado original da rebeldia.
não apenas desobedecer, mas desejar ocupar o lugar do Criador. Como resultado, Lúcifer foi lançado ao abismo, transformado de anjo de luz em adversário, aquele que se opõe aos propósitos divinos. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, reforça essa visão. Ele descreve um querubim que estava no Éden, adornado de pedras preciosas, perfeito em beleza, mas que se corrompeu pelo orgulho e pela violência. Essas passagens bíblicas mostram que a queda não foi um acidente isolado, mas um evento cósmico que alterou o equilíbrio espiritual entre céu e terra. É importante compreender que essa queda é distinta da história narrada no livro de Enoque. Enquanto Lúcifer caiu por causa do orgulho, sozinho em sua ambição, os vigilantes liderados por Samiasá caíram de outra forma. Eles não quiseram se igualar a Deus, mas sim satisfazer seus desejos terrenos, unindo-se às filhas dos homens e ensinando conhecimentos proibidos. A queda de Lúcifer foi espiritual, um ato de arrogância celestial. A queda dos vigilantes foi terrena, um pacto coletivo de corrupção. Essas duas histórias, embora diferentes, se complementam. A queda de Lúcifer representa a raiz da rebelião, o início da oposição contra a ordem divina. Já a queda dos vigilantes representa a expansão dessa rebeldia no mundo humano, trazendo destruição, violência e perversão. É como se o orgulho de Lúcifer tivesse aberto as portas, e Samiasá com seus companheiros atravessaram esse portal, trazendo a corrupção diretamente à humanidade. Muitos estudiosos e tradições antigas acreditam que essa distinção explica a origem das forças que moldaram o mundo antigo. De um lado, o espírito de rebeldia vindo de Lúcifer. Do outro, a transmissão de saberes e tecnologias proibidas trazidas pelos anjos caídos. Quando unimos essas duas quedas, entendemos que os 1656 anos antes do dilúvio não foram apenas um período de decadência moral, mas também uma era de revelações perigosas. E talvez aqui esteja a chave para compreender por que tantas civilizações pós-diluvianas falam de deuses que descem do céu, ensinam artes, casam-se com mulheres e geram descendentes extraordinários. O que para Isaías foi a queda de Lúcifer e para Enoque foi a rebelião de Samiasá, para os povos antigos tornou-se memória transformada em mitologia. O Olimpo dos gregos, os deuses do Egito, os Apkallu da Mesopotâmia, todos podem ser ecos distorcidos desses eventos primordiais. Assim, a queda de Lúcifer não é apenas uma história de orgulho celestial. É o primeiro passo de uma sequência de rebeliões que culminariam no dilúvio. Ele simboliza a faísca inicial, a inspiração da desobediência, que logo se espalharia como fogo entre os anjos e entre os homens. Um evento cósmico que abriu o caminho para a maior corrupção já vista na Terra. Capítulo 3. Samiasá e o Pacto dos Vigilantes. Se a queda de Lúcifer representa a arrogância celestial, a história de Samiasá e dos vigilantes mostra o passo seguinte: a corrupção direta da humanidade. Essa narrativa aparece de forma clara no livro de Enoque, um texto antigo que, embora rejeitado pelos concílios que definiram o cânon bíblico, foi amplamente lido pelos judeus e primeiros cristãos. Cópias do livro foram encontradas em Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, provando sua importância no mundo antigo. Segundo Enoque, um grupo de 200 anjos chamados vigilantes observava a humanidade. Entre eles estava Samiasá, seu líder. Fascinados pela beleza das mulheres humanas, eles começaram a desejar algo que lhes era proibido: unir-se a elas. Mas havia um problema. Cada um temia ser o único a assumir tal culpa diante de Deus. Foi então que Samiasá propôs um pacto. No alto do Monte Hermon, esses anjos juraram em uníssono que todos desceriam juntos, dividindo igualmente a responsabilidade por esse ato de rebeldia. Esse juramento selou a transgressão. Eles desceram à terra, tomaram esposas entre as filhas dos homens, e dessa união proibida nasceram os Nefilins, gigantes poderosos e violentos que espalharam terror sobre a terra. Mas a rebelião não parou aí. Os vigilantes ensinaram à humanidade segredos que não estavam destinados a eles. Azazel revelou a arte da guerra e da metalurgia. Azael ensinou o uso de cosméticos para a sedução. Baraquiel e Cocabiel instruíram os homens a observar os astros e praticar feitiçarias. Conhecimentos que, em si, pareciam apenas técnicas,
mas que abriram as portas para a corrupção, a violência e a idolatria. A narrativa de Enoque não é única nesse aspecto. Diversas culturas ao redor do mundo contam histórias semelhantes. Deuses que descem do céu, se unem a mortais e geram descendentes extraordinários. Na mitologia grega, os deuses olímpicos frequentemente se envolviam com mulheres humanas, gerando semideuses como Hércules. No Egito, divindades representadas como híbridos de homens e animais lembram experimentos de mistura entre espécies. Na Mesopotâmia, os Apkallos, seres semidivinos, surgiam das águas para ensinar sabedoria aos homens. Todas essas tradições podem ser ecos distantes do mesmo evento: a rebelião dos vigilantes antes do dilúvio. Enquanto a queda de Lúcifer foi marcada pelo orgulho e pela ambição de se igualar a Deus, a queda de Samiasa e dos vigilantes foi marcada pelo desejo carnal e pela corrupção da humanidade. Duas rebeliões diferentes, mas complementares, uma no céu, outra na terra. Juntas, elas formaram a base de um período de caos e conhecimento proibido que transformaria aqueles 1656 anos em uma era de trevas e mistérios. A partir desse momento, a Terra não seria mais a mesma. Os homens, antes inocentes em sua simplicidade, agora estavam armados com técnicas de guerra, sedução e magia. Os gigantes, nascidos da união entre os anjos e as mulheres, espalhavam destruição e consumo desmedido. E no coração de tudo isso estava o pacto no Monte Hermon, um juramento que mudou para sempre a história da humanidade. Esse é o ponto de não retorno, o instante em que o mundo se abriu para uma tecnologia e um conhecimento além do seu tempo. O momento em que a fronteira entre céu e terra foi violada. E é justamente nesse terreno proibido que surgirão as próximas revelações: os segredos ocultos dos vigilantes e as marcas deixadas por eles em monumentos que ainda hoje desafiam a compreensão humana. Capítulo 4. O conhecimento proibido. Com o pacto dos vigilantes selado no Monte Hermon, não apenas nasceram os gigantes, mas também se abriu para a humanidade um cofre de segredos que jamais deveriam ter sido revelados. O livro de Enoque descreve em detalhes como cada anjo trouxe consigo um tipo de conhecimento oculto. Esses ensinamentos aparentemente simples representaram um salto tecnológico e espiritual que transformou radicalmente a vida dos homens. Azazel ensinou a arte da metalurgia, o domínio sobre o ferro e o bronze, revelando como forjar espadas, lanças e armaduras. Antes dele, o homem usava pedra e madeira. Depois, aprendeu a produzir armas capazes de subjugar multidões e espalhar a guerra. Foi ele também quem revelou como fabricar espelhos, joias e ornamentos, despertando na humanidade a vaidade e a cobiça. Azael ensinou às mulheres o uso de cosméticos e adornos, não apenas como beleza, mas como arma de sedução e manipulação. O encanto, antes natural, agora era ampliado por técnicas que despertavam luxúria e desejo. Baraquiel e Cocabiel ensinaram a observação dos astros, mas não como ciência, e sim como astrologia e adivinhação. O céu, que deveria revelar a grandeza de Deus, passou a ser consultado como oráculo de destino. Outros revelaram feitiçarias, encantamentos, artes da magia, manipulação das ervas e dos espíritos. Cada um trouxe à Terra uma peça de um quebra-cabeça perigoso, que transformou homens simples em guerreiros violentos, mulheres em sedutoras irresistíveis e tribos em povos que buscavam poder sobre os outros. Esses conhecimentos proibidos não se perderam no tempo. Eles ecoaram em culturas posteriores, em monumentos e tradições que ainda hoje intrigam a ciência. Como explicar, por exemplo, as pirâmides do Egito, construídas com precisão matemática que desafia até mesmo os engenheiros modernos. Como mover blocos de dezenas de toneladas, alinhados com exatidão às constelações. E o que dizer do templo de Pumapunku, na Bolívia, onde blocos de andesito foram cortados como se fossem moldados por máquinas, encaixando-se com perfeição milimétrica. Até hoje, engenheiros e arqueólogos não conseguem reproduzir essa técnica com ferramentas primitivas. Essas obras seriam frutos do acaso ou testemunhos silenciosos de uma civilização que detinha conhecimentos muito além do que a história oficial admite. Para alguns, são lembranças do que os vigilantes ensinaram antes do dilúvio. A tecnologia proibida que deu origem às cidades avançadas
monumentos gigantescos e lendas que se transformaram em religião. É nesse ponto que a linha entre mito e realidade começa a se desfazer. O que as culturas antigas chamaram de deuses pode ter sido a memória desses anjos caídos e de seus descendentes. Os templos erguidos em honra às divindades podem ter sido tentativas de imitar os feitos da civilização pré-diluviana. E os mistérios arquitetônicos espalhados pelo mundo talvez sejam rastros sobreviventes de um conhecimento que deveria ter sido apagado pelas águas. O livro de Enoque afirma que esses segredos corromperam os homens, multiplicaram a injustiça e aceleraram a condenação da terra. Porque ao receber o poder antes do tempo, a humanidade não estava pronta para lidar com ele. Assim, o que poderia ser usado para o bem se tornou instrumento de guerra, luxúria e idolatria. Esse é o verdadeiro perigo do conhecimento proibido. Não é apenas o saber, mas a forma como ele transforma corações e sociedades. Foi por isso que Deus decretou juízo, pois a terra corrompida até o âmago precisava ser purificada. Mas antes do julgamento, a corrupção se espalhou de maneira ainda mais profunda. Não apenas no espírito e no saber, mas na própria carne. Da união dos vigilantes com as filhas dos homens, nasceram seres híbridos, os gigantes, cuja existência transformaria aqueles 1656 anos em uma era de medo e destruição. Capítulo 5. O nascimento dos gigantes. O passo mais grave na transgressão dos vigilantes não foi apenas entregar ferramentas, fórmulas ou encantamentos, mas romper a barreira entre o que é divino e o que é humano. O Gênesis relata que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Daquela união ilícita, nasceram seres híbridos chamados de nefilins, literalmente os caídos ou gigantes. Esses gigantes não eram apenas maiores em estatura, eram dotados de força descomunal, inteligência aguçada e uma fome insaciável. O livro dos Jubileus e o próprio livro de Enoque os descrevem como devoradores de tudo o que encontravam. Primeiro, consumiam o alimento da terra. Depois, quando a escassez se instalava, devoravam os rebanhos. E, por fim, voltavam-se contra os próprios homens. O canibalismo, até então desconhecido, passou a assolar as tribos humanas. Os nefilins eram temidos como deuses e guerreiros invencíveis. Muitos acreditam que as lendas de povos antigos, os titãs da Grécia, os Anakim e os Refaíns, mencionados em tradições semíticas, ou até os relatos de seres colossais entre os maias e astecas, são memórias fragmentadas dessa mesma realidade. Em diferentes línguas e culturas, o eco era o mesmo. Seres gigantescos, meio humanos, meio divinos, que dominavam terras, devoravam recursos e espalhavam violência. Mas o perigo não se limitava ao que esses híbridos faziam. A própria natureza começou a se distorcer. Enoque descreve que os vigilantes ensinaram também a manipulação da criação, a fusão de espécies, o cruzamento de animais com homens. Criaturas monstruosas passaram a vagar pela terra, violando os limites da ordem divina. O mundo que fora criado em harmonia estava se tornando irreconhecível, tomado pelo caos. A violência dos nefilins foi tamanha que o clamor da humanidade chegou aos céus. Povos inteiros eram escravizados ou exterminados para alimentar a fome desses gigantes. O sangue derramado subia como testemunho diante de Deus. Foi então que, segundo os antigos relatos, o Criador decidiu intervir de maneira definitiva, decretando a destruição daquele mundo corrompido. No entanto, a memória dos nefilins não desapareceu. Em quase todas as culturas antigas, encontramos vestígios deles. Gilgamesh, o herói da epopeia suméria, é descrito como 2/3 Deus e 1/3 humano. Os nórdicos falavam de gigantes, que travavam batalhas contra os deuses. Os antigos hebreus narravam sobre Golias, descendente dos Refaíns, cuja altura e força lembravam os colossos de outrora. Esses relatos, dispersos mas semelhantes, parecem apontar para uma mesma realidade histórica. Em algum momento, a Terra foi habitada por uma raça de gigantes, fruto de uma união proibida. Seres que não pertenciam nem ao céu nem à terra, e que por isso mesmo foram condenados. A presença dessas criaturas teria exigido uma resposta radical, e essa resposta viria na forma de um evento cataclísmico sem precedentes, o dilúvio.
Mas antes que as águas caíssem do céu e brotassem da terra, ainda havia mais horrores a se manifestar. Os gigantes não apenas guerreavam, mas também instruíam os homens em artes de dominação, construindo estruturas colossais que serviriam de tronos e altares, símbolos de um poder que não vinha de Deus. Muitos estudiosos veem em Pumapunku, em Stonehenge, nas pirâmides e até nas construções da antiga Mesopotâmia, a sombra desses dias. A pergunta que ecoa é inevitável. Como povos antigos, com ferramentas rudimentares, conseguiram tal perfeição em cortes de pedra e alinhamentos astronômicos? Teriam recebido, de fato, o auxílio de inteligências que vieram das alturas? Seja como for, o impacto foi devastador. O saber que deveria estar a serviço da vida foi usado para a morte, e a terra se encheu de violência. Os campos antes férteis tornaram-se campos de batalha. Os rios que levavam alimento tingiram-se de sangue. A criação que nascera boa estava se corrompendo em ritmo acelerado. Foi nesse cenário sombrio que a sentença divina começou a se formar. O Criador não ignoraria o clamor dos justos, nem permitiria que a criação inteira fosse destruída pela perversidade dos anjos caídos e de seus filhos gigantes. A justiça precisava ser restaurada, mas antes que o juízo caísse em forma de águas, os céus revelariam a Enoque a gravidade da situação e o destino terrível dos que haviam corrompido o mundo com seu saber proibido. Capítulo 6. A corrupção da carne. A queda dos vigilantes e o nascimento dos gigantes não foram os únicos horrores da era pré-diluviana. Segundo o livro de Enoque, a corrupção se espalhou para além da alma humana e da sociedade. Ela atingiu a própria criação. O texto descreve que os anjos caídos ensinaram aos homens não apenas a arte da guerra e da magia, mas também como manipular a natureza, cruzando espécies e distorcendo o equilíbrio que Deus havia estabelecido desde o Éden. É aqui que surge a expressão misteriosa: toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Essa frase, repetida em antigas tradições judaicas, não se refere apenas ao pecado moral, mas a uma alteração física e genética da criação. Animais eram cruzados de forma antinatural, resultando em monstros que vagavam pelo mundo. Criaturas híbridas, misturas de homem e animal, se tornaram símbolos vivos da violação das leis divinas. Não é por acaso que quase todas as culturas antigas preservam memórias de seres híbridos. No Egito, divindades eram representadas como homens com cabeças de animais, Anubis com cabeça de chacal, Horus com cabeça de falcão, Sekhmet como leoa. Na Grécia, lendas falavam de centauros, minotauros e sereias. Na Mesopotâmia, os Apkallu eram descritos como parte homem, parte peixe, mensageiros do abismo. Mesmo nas Américas, as civilizações maia e asteca relatavam deuses serpentes emplumadas e seres com formas misturadas. Seriam todas essas tradições apenas mitologia? Ou seriam lembranças distorcidas de uma realidade terrível que existiu antes do dilúvio? Se os vigilantes realmente ensinaram à humanidade a manipulação da vida, essas figuras podem ser ecos preservados na memória dos povos, testemunhos de uma época em que a fronteira entre espécies foi rompida. O livro dos gigantes, encontrado em Qumran, reforça esse cenário sombrio. Ele descreve sonhos e visões dos nefilins, cheios de terror diante da destruição que se aproximava. Esses seres, frutos da união proibida, sabiam que sua existência não seria tolerada por muito tempo. Em seus relatos, a própria natureza parecia rejeitá-los, como se a criação estivesse gritando contra a corrupção que sofria. A ciência moderna também se intriga com certos mistérios da arqueologia. Gravuras e esculturas em templos antigos mostram figuras estranhas: homens com asas, bestas com rostos humanos, animais fundidos de forma impossível. São imagens simbólicas ou retratos do que os homens realmente viram em uma era perdida. Que mais? Seriam as práticas de engenharia genética de hoje, ainda incipientes, apenas uma reaproximação com aquilo que já havia sido feito em tempos imemoriais? Para os antigos, esses híbridos eram chamados de deuses, seres com poder e forma extraordinária, que inspiravam tanto reverência quanto medo. Mas para os relatos apócrifos eram aberrações, frutos da corrupção da carne e do rompimento das ordens divinas. Eles não eram deuses, eram monstros, e sua presença foi um dos fatores que aceleraram o juízo divino. A terra, que fora criada para ser um jardim,
estava se tornando um laboratório de horrores. E se a humanidade tivesse continuado nesse caminho, não haveria mais distinção entre homem e fera, entre anjo e criatura, entre o que era puro e o que era impuro. O dilúvio não foi apenas uma punição moral, foi uma forma de preservar a própria essência da criação, apagando da história esses experimentos profanos que ameaçavam a ordem do mundo. Assim, a corrupção da carne se tornou um marco do período pré-diluviano, um tempo em que a ciência proibida caminhava lado a lado com a violência, e em que os homens, guiados por anjos rebeldes, ousaram brincar de ser deuses. O resultado foi devastador. A criação gritou contra o Criador, e o Criador respondeu com o decreto de destruição. O próximo passo dessa história nos levará ao tribunal divino, quando o próprio céu se moveu para julgar os vigilantes e anunciar que o fim estava próximo. Capítulo 7. O Livro dos Gigantes. Entre os rolos descobertos nas cavernas de Qumran, às margens do Mar Morto, havia fragmentos de um texto antigo chamado O Livro dos Gigantes. Esse manuscrito, ligado ao livro de Enoque, descreve de forma vívida os pensamentos e medos dos Nefilins, filhos dos anjos caídos e das mulheres. Diferente de outras narrativas, aqui temos a visão dos próprios gigantes diante do juízo que se aproximava. Segundo esse texto, os gigantes começaram a ter sonhos perturbadores. Eles viam a si mesmos sendo destruídos, suas casas ruindo, a terra coberta por águas e fogo. Em algumas visões, árvores gigantescas eram arrancadas com raiz e tudo, um símbolo claro de sua própria queda iminente. Assustados, eles procuraram interpretar os sinais, mas todos os presságios apontavam para o mesmo destino, a destruição total. O livro dos gigantes também cita personagens específicos, como Ohia e Rahia, filhos dos anjos caídos, que relatam seus pesadelos em reuniões entre os colossos. Eles sabiam que algo terrível se aproximava e que nem sua força descomunal poderia salvá-los. Diante desse medo, enviaram mensageiros para procurar Enoque, o escriba justo que andava com Deus, pedindo que intercedesse em seu favor. Mas a resposta foi dura. Enoque anunciou que o juízo de Deus era inevitável. Os vigilantes seriam aprisionados e seus filhos gigantes seriam exterminados. Não havia saída, pois a terra não podia mais suportar a corrupção e a violência que eles haviam espalhado. Esse diálogo mostra algo impressionante. Até os próprios monstros sabiam que sua existência era uma aberração e que não tinham mais lugar na criação. O que torna esse livro tão importante é que ele confirma a narrativa de Enoque sob uma nova perspectiva. Não são apenas os homens ou os anjos relatando a corrupção. São os próprios gigantes reconhecendo em sonhos e visões que sua destruição já estava decretada. Eles eram a prova viva de que o mundo havia sido alterado de maneira irreversível. Curiosamente, relatos semelhantes de sonhos proféticos aparecem em outras culturas. Na Mesopotâmia, reis e heróis têm visões do fim de suas cidades. Na Grécia, oráculos previam a queda dos titãs. Entre os povos indígenas das Américas, lendas falam de seres colossais que pressentiram o cataclismo que os aniquilaria. Talvez todos esses ecos sejam lembranças fragmentadas da mesma verdade. Os gigantes, em algum momento da história, sabiam que seriam apagados da terra. O livro dos gigantes, embora fragmentado, é uma peça poderosa que une arqueologia e tradição. Escrito há mais de 2000 anos, preservado em Qumran, ele prova que os antigos judeus guardavam memórias vivas sobre esse período esquecido. E mais, mostra que a narrativa do dilúvio não foi apenas sobre homens e animais comuns, mas também sobre criaturas híbridas que reconheciam sua sentença antes mesmo que as águas começassem a cair. Assim, esse livro perdido nos revela uma cena dramática. Colossos poderosos temidos como deuses pelos homens, se curvando em desespero diante da certeza de que não poderiam escapar da justiça divina. O orgulho dos vigilantes e a força dos nefilins não foram suficientes para evitar o juízo. A sentença estava selada e o fim se aproximava. O próximo capítulo nos levará justamente para esse tribunal cósmico, o julgamento dos anjos caídos, quando Deus envia seus mensageiros para prender Samiasa, Azazel e seus companheiros. Capítulo 8. O julgamento dos vigilantes. Os sonhos dos gigantes confirmavam.
o que já estava escrito nos céus. O juízo era inevitável. O livro de Enoque descreve esse momento como um tribunal cósmico, em que o próprio Criador ordena aos arcanjos que executem a sentença contra os anjos rebeldes. Samiasa, Azazel e seus companheiros não poderiam permanecer livres, corrompendo a criação e ensinando aos homens segredos que não lhes pertenciam. O arcanjo Miguel, príncipe da nação de Israel, foi enviado para confrontar os vigilantes. Sua missão era anunciar que seu tempo havia acabado. Ele seria o mensageiro da sentença. Rafael, por sua vez, recebeu a ordem de prender Azazel, o anjo que havia ensinado a guerra e a metalurgia. Segundo Enoque, Rafael o lançou em um deserto árido e escuro, cobrindo-o com pedras afiadas até o dia do juízo final. Gabriel recebeu a ordem de marchar contra os filhos dos anjos, os gigantes, conduzindo-os à destruição. Ele seria o executor da sentença contra os colossos que espalhavam violência e devoravam tudo ao seu redor. Já Uriel, chamado também de anjo da presença, foi encarregado de revelar a Enoque o motivo da condenação e de mostrar-lhe as visões do que estava por vir. Esses relatos nos apresentam um tribunal que vai além da imaginação humana. O céu não permaneceu indiferente ao que acontecia na terra. A corrupção havia ultrapassado todos os limites, e os anjos que deveriam vigiar os homens se tornaram seus opressores. O Criador então decretou: não mais. O livro de Enoque narra que os vigilantes, ao ouvirem sua sentença, ficaram aterrorizados. Muitos suplicaram a Enoque que intercedesse por eles pedindo perdão. Mas a resposta foi definitiva. Suas preces não seriam ouvidas, pois tinham quebrado a ordem eterna. Não havia volta. O mesmo orgulho que levou Lúcifer à queda agora havia arrastado centenas de outros seres celestiais para o mesmo destino de trevas. A prisão dos anjos caídos tem um significado profundo. Eles foram acorrentados em abismos sombrios, aguardando o julgamento final. O lugar de honra que ocupavam nos céus se transformou em prisão de escuridão. Essa narrativa ecoa em outros textos bíblicos, como em Judas 6, onde se lê: e aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada, ele reservou em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Enquanto isso, a terra ainda sofria sob os efeitos da corrupção. Os gigantes descendentes dos vigilantes continuavam espalhando destruição, mas o decreto já havia sido dado. Eles também seriam exterminados. O juízo não viria apenas contra os anjos rebeldes, mas contra toda a criação que havia se contaminado. Muitos estudiosos veem nesse episódio a raiz de tradições que falam de deuses aprisionados. Na mitologia grega, os titãs foram derrotados e presos no Tártaro. Entre os nórdicos, Loki foi acorrentado até o fim dos tempos. Em diferentes culturas, sempre aparece a imagem de seres poderosos que desafiaram o céu e foram aprisionados nas profundezas. Talvez todas essas histórias sejam ecos da mesma realidade: o julgamento dos vigilantes. Assim, os céus declararam guerra à corrupção da terra. Os anjos caídos foram aprisionados. Os gigantes estavam destinados ao extermínio. E um cataclismo se aproximava, maior que qualquer outro já visto. O mundo inteiro seria coberto por águas, apagando quase todos os rastros da rebelião. Mas mesmo diante da destruição, alguns vestígios permaneceriam. Monumentos impossíveis, mitos transformados em religiões, lendas que atravessariam gerações. Tudo isso apontando para um tempo em que céu e terra se misturaram de forma proibida. O próximo capítulo nos levará ao clímax dessa narrativa: o dilúvio, o reset divino quando Deus decidiu purificar a terra com águas e salvar apenas um homem justo e sua família. Capítulo 9. O dilúvio como reset. O julgamento dos vigilantes já havia sido decretado, mas a terra continuava mergulhada em violência. Os gigantes dominavam os homens, devoravam seus recursos e espalhavam terror. Os povos estavam escravizados pela fome, pelo medo e pela corrupção da carne. Foi nesse cenário que o Criador tomou a decisão mais radical de todas: apagar aquela geração inteira e reiniciar a história da humanidade. O livro de Gênesis relata: e viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Essa declaração não se refere a uma mudança na essência divina,
mas a um ato de juízo. A criação havia sido distorcida ao ponto de não poder mais ser salva por meios comuns. No meio dessa geração corrompida, um homem se destacou, Noé. O texto diz que ele era justo e perfeito em suas gerações. Muitos estudiosos interpretam que essa perfeição não se referia apenas à sua moral, mas também à pureza de sua linhagem, não corrompida pela mistura com os vigilantes. Foi por isso que Deus o escolheu como instrumento de preservação. A ordem foi clara: construir uma arca imensa, capaz de abrigar sua família e representantes de todas as espécies de animais. Enquanto os homens zombavam de sua tarefa, Noé trabalhava em silêncio, obedecendo às instruções divinas. Para os povos da época, a ideia de um cataclismo parecia absurda. Afinal, viviam em um mundo estável, sustentado por uma civilização que acreditava em sua própria força. Mas a sentença já estava escrita, e então chegou o dia. As fontes do abismo se romperam, e as janelas do céu se abriram. A chuva, que nunca havia caído em tamanha intensidade, desceu sem cessar por 40 dias e 40 noites. Rios transbordaram, mares avançaram, e montanhas foram engolidas pelas águas. Os gigantes, antes temidos como deuses, pereceram sem defesa. Seus gritos de fúria e desespero ecoaram até serem silenciados pelo rugido das águas. A humanidade inteira, corrompida, foi levada pelas correntes. A arca de Noé, porém, flutuava sobre o caos. Dentro dela, a vida era preservada. Era como uma semente guardada em um cofre, esperando o momento de germinar novamente. Cada animal, cada ave, cada criatura foi mantida como testemunha da misericórdia de Deus. O mundo antigo estava sendo apagado, mas uma nova chance surgia para a criação. Muitos estudiosos enxergam no dilúvio paralelos com outras culturas. O épico de Gilgamesh, da Mesopotâmia, descreve um cataclismo semelhante, em que um homem chamado Utnapishtim sobrevive em um barco construído sob instruções divinas. Povos indígenas da América, bem como tradições asiáticas, também preservam histórias de grandes enchentes que destruíram civilizações inteiras. Talvez todas essas memórias sejam ecos do mesmo evento global, registrado de formas diferentes por cada povo. O dilúvio foi mais do que uma catástrofe natural. Foi um reset cósmico, um ato de juízo contra a corrupção, mas também de esperança, pois ofereceu à humanidade uma nova oportunidade. Noé e sua família tornaram-se os pais de uma geração pós-diluviana, chamada a reconstruir a terra. Mas ainda que o mundo tivesse sido purificado pelas águas, as memórias dos tempos antigos não desapareceram completamente. Os sobreviventes carregaram consigo lembranças e histórias do que havia antes. E ao longo dos séculos, essas memórias se transformaram em mitos, lendas e religiões. Os gigantes se tornaram titãs, deuses e heróis. Os anjos caídos se transformaram em divindades celestes. E os monumentos impossíveis permaneceram como testemunhas silenciosas de um mundo destruído pelas águas. O dilúvio foi o juízo que encerrou uma era, mas também o ponto de partida para outra. Uma nova humanidade surgia. Só que a sombra do conhecimento proibido e das lembranças dos deuses antigos não desapareceria tão facilmente. No próximo capítulo veremos justamente isso. Como as marcas do mundo pré-diluviano sobreviveram em monumentos, tradições e religiões, confundindo gerações futuras e alimentando o culto aos deuses pós-diluvianos. Capítulo 10. As marcas que sobreviveram. As águas do dilúvio levaram consigo a antiga civilização, mas não conseguiram apagar todos os vestígios de sua existência. Espalhados pela terra, permanecem monumentos e tradições que parecem ecoar a memória de um mundo perdido. Um mundo em que anjos caídos andaram entre os homens e gigantes governaram com força e terror. As pirâmides do Egito são o exemplo mais famoso. Construídas com blocos de pedra de dezenas de toneladas, alinhadas de maneira quase perfeita, as estrelas da constelação de Órion, elas desafiam até hoje a engenharia moderna. Como uma sociedade que oficialmente mal dominava o bronze poderia ter realizado tais façanhas? Muitos acreditam que esses monumentos não foram apenas tumbas, mas também registros em pedra de um conhecimento que sobreviveu ao dilúvio. No altiplano boliviano, o complexo de Pumapunku guarda blocos de andesito cortados com precisão tão exata que lembram o trabalho de máquinas industriais. Seus encaixes em formato de H
permanecem intactos, como se fossem produzidos em massa por uma tecnologia desconhecida. Para alguns, essa obra só pode ser explicada como herança de saberes pré-diluvianos, preservados por povos que sobreviveram ao cataclismo. Em Baalbek, no Líbano, encontram-se os maiores monólitos já registrados, com mais de 1000 toneladas. Rochas que nem mesmo nossas gruas modernas conseguiriam mover com facilidade. Ainda assim, lá estão, sustentando templos que remontam a épocas imemoriais. Esses blocos parecem ecoar a lembrança de gigantes que moldavam a terra com força sobre-humana. E não são apenas construções. As tradições religiosas e mitológicas preservaram a memória dos seres híbridos e dos deuses que caminharam entre os homens. No Egito, deuses com corpos humanos e cabeças de animais eram reverenciados como senhores da vida e da morte. Na Grécia, os deuses do Olimpo desciam à terra e se uniam a mortais, gerando heróis semidivinos. Na Mesopotâmia, os apcalos surgiam das águas trazendo conhecimento. Até nas Américas, serpentes emplumadas e divindades híbridas dominavam o imaginário dos povos. Tudo isso pode ser lido como mito, mas à luz dos relatos do livro de Enoque e do livro dos gigantes, uma hipótese mais sombria se apresenta. Talvez essas figuras não sejam apenas símbolos religiosos, mas lembranças distorcidas dos vigilantes e de seus descendentes, preservadas pela memória coletiva da humanidade pós-diluviana. Assim, os povos que surgiram depois do cataclismo não apenas herdaram a Terra, mas também fragmentos de uma história proibida. Fragmentos que se tornaram templos, mitologias e lendas. Fragmentos que, ao longo dos séculos, seriam confundidos com a própria divindade. Essas marcas sobreviventes nos lembram que o passado não foi tão simples quanto imaginamos. Há sinais de que, antes do dilúvio, a humanidade detinha um conhecimento avançado, corrompido por sua origem proibida. Um conhecimento que deixou marcas em pedra e mitos que atravessaram gerações. Capítulo 11. Reflexão final. Depois do dilúvio, a humanidade recomeçou. Mas as marcas do passado não foram apagadas por completo. Monumentos, lendas e tradições atravessaram os séculos como fragmentos de uma história que insistia em sobreviver. E é justamente olhando para esses sinais que surge uma das declarações mais intrigantes de Jesus. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, o Mestre disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Essas palavras ecoam como um aviso, uma chave para interpretar o futuro. O que ele quis dizer? Que o mesmo espírito de corrupção e arrogância que dominou a terra antes do dilúvio voltaria a se manifestar nos últimos dias. Nos tempos de Noé, os vigilantes trouxeram aos homens conhecimentos proibidos. Ensinaram artes da guerra, manipulação dos céus, segredos da sedução e até a corrupção da carne, misturando espécies e gerando aberrações. O resultado foi um mundo violento, entregue ao caos, em que a criação estava à beira do colapso. Hoje, milhares de anos depois, vemos ecos desse mesmo cenário. A ciência moderna alcança feitos impressionantes. Decifra o código genético, edita DNA com técnicas como CRISPR, cria híbridos em laboratórios, cultiva órgãos humanos em animais, experimenta a clonagem de seres vivos. Tudo em nome do progresso, mas sempre com a mesma pergunta: até onde podemos ir sem ultrapassar limites que não nos pertencem? O que para nós é novidade, pode ser, na verdade, a reabertura de um caminho já percorrido. Um caminho que, segundo os antigos textos, levou à ruína do mundo pré-diluviano. Assim como antes, a humanidade busca poder e conhecimento sem considerar as consequências. E assim como antes, ergue monumentos de soberba, acreditando que nada poderá detê-la. Jesus foi claro: os dias finais seriam como os dias de Noé, não apenas em festas, casamentos e descuido com o espiritual, mas também na repetição da arrogância humana que brinca de ser Deus. O avanço da ciência e da tecnologia pode ser um presente, mas também pode se tornar a maior armadilha. As marcas do passado, pirâmides, templos impossíveis, mitos de deuses e heróis, nos lembram que o mundo já conheceu uma civilização avançada que foi destruída por causa de sua corrupção. Agora, diante da ciência moderna, que avança com a mesma ousadia, precisamos refletir: estamos recriando a era dos vigilantes? Será que o futuro da humanidade será encontrar novamente aquilo que os anjos caídos ensinaram?
e repetir os mesmos erros? Este vídeo foi construído com base em muito estudo e pesquisa para trazer até você uma narrativa clara sobre esse tema tão profundo. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. Então eu peço, deixe o seu like e compartilhe com quem também gosta desse assunto. Comente aqui embaixo a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Esse apoio é o que nos motiva a continuar pesquisando, produzindo e trazendo reflexões tão importantes para os dias de hoje.